Tenho mencionado aqui que judeus foram instrumentos, foram pessoas que planejaram a morte do Senhor Jesus Cristo. Desde o início, eles queriam matá-lo e eles manipularam o povo para que fosse hostil ao Senhor Jesus Cristo. Mas saiba disso, ninguém pode levar o Senhor Jesus à morte, nem dar cabo dele simplesmente porque quer. Em Atos capítulo 2, versículo 36, nós lemos: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Não tenha dúvida, o povo de Israel planejou, organizou, manipulou o povo para que levasse Jesus à morte. Isso foi obra de judeus? Sim. Entretanto, veja o que ele diz no versículo 23. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, mataram pregando na cruz. Os judeus planejaram, a execução foi feita por romanos, mas observe a frase que diz: entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Jesus não foi vítima de uma impossibilidade sua, nem foi vítima de uma impossibilidade do Pai. Na verdade, Deus, sabendo todas as coisas e sabendo que o Senhor Jesus teria que morrer, Ele sabia que naquele cenário, judeus agiriam como agiram, romanos agiriam como agiram, e na sua providência, Ele propicia as condições. Judeus mataram porque quiseram, romanos mataram porque quiseram. Jesus morreu porque o Pai queria. Ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente. Em Atos capítulo 4 nós lemos: de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Ninguém tinha autonomia para ir além dos limites daquilo que estava planejado por Deus. Pilatos, Herodes, judeus, romanos, estavam envolvidas nessa trama. Mas entenda isso: acima deles tinha um Deus que tinha planejado tudo isso, que era capaz de imaginar e calcular todos os vetores que produziriam o resultado que Ele queria, de entregar o seu Filho naquela cruz para morrer por nós. O próprio Senhor Jesus sabia disso: ninguém tira a minha vida. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele diz: todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Essa é uma cena da crucificação colocada 700 anos antes de acontecer. Nem existia 700 anos antes de Cristo a pena da crucificação. Mas todavia o profeta Isaías é capaz de vê-la. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará nas suas mãos. Deus se agradou de fazer aquilo. Por quê? Porque Deus, que é amor, também é um Deus justo, que colocou Jesus naquela cruz para morrer e sofrer o juízo que cabe a cada um de vocês e a mim. Por que Ele morreu? Por sua causa e por minha causa. Judeus mataram Jesus. Romanos executaram Jesus. O Pai planejou. O Filho disse: eu me entrego voluntariamente. Por quê?
por sua causa, por minha causa. Ele não teria que morrer naquela cruz se não fossem os nossos pecados nos separando de Deus. Talvez hoje você tenha juntado mais uma pedrinha, uma nova compreensão acerca do Evangelho, de que o Senhor Jesus Cristo veio para cumprir um propósito, entregar a sua mensagem, anunciar o Evangelho do Reino e por fim ir até aquela cruz onde Ele morreria pelos nossos pecados. Mais uma pedrinha que compõe a sua compreensão, para você entender que Jesus era muito além de um homem bom. Jesus era o Filho de Deus, enviado da parte de Deus, para naquela cruz morrer no seu lugar e no meu lugar. Talvez você já tenha compreendido essa mensagem, e uma vez que você compreendeu essa mensagem, e se rendeu aos pés do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo como Deus, o bendito que veio em nome do Senhor. Então entenda, o Senhor Jesus é a sua referência de vida. Nós não podemos ser movidos por ameaças ou por facilidades. Assim como Deus tinha um propósito único na vida do Senhor Jesus Cristo, Ele tem um propósito também para a sua vida e Ele quer fazer coisas através de você. E não pode ser o bom tempo ou o mau tempo que afaste você disso. Não é a perda do emprego ou ter um emprego novo que deve afastá-lo disso. A sua vida tem um propósito. E não sendo nem facilidades, nem alegrias, nem prazeres, e nem tampouco dificuldades, perseguição ou rejeição, que deve tirá-lo do propósito que Deus tem para a sua vida. Ele tinha um propósito, você tem um propósito. Eu posso perder meu emprego desse jeito. Você tem que descansar na soberania de Deus, na bondade de Deus. Não era uma ameaça que o tirava da sua rota, como também não era uma ameaça que tirava Lutero da sua rota. Deus tem um propósito para cada um de nós. Nós não estamos passando nessa vida para nos divertirmos, para passearmos, para viajarmos, embora possa incluir tudo isso. Nós somos alcançados por Deus para que pela nossa vida o seu nome seja honrado, o seu caráter seja reproduzido em nós. Como o Senhor Jesus Cristo, seja tempo bom ou seja tempo ruim, é a oportunidade de nós manifestarmos a compaixão, a bondade de Deus. Não pode ser que a realidade que você viva no seu trabalho, que o coloca ansioso e preocupado, seja um motivo que justifique você a ser agressivo, desrespeitoso e desagradável em casa. Essas coisas podem levá-lo a se prostrar aos pés da cruz, para que, independentemente das circunstâncias, você seja um meio de comunicação da bondade, da graça, da compaixão, da misericórdia de Deus, começando dentro de casa. E por fim, o Senhor Jesus também foi um agente de comunicação de juízo. E a nossa vida também tem esse papel de manifestar o recado de Deus, a perspectiva de Deus, de qual é a situação do pecador que ainda não conhece a Cristo, o que acontece aqui e além na eternidade. E através da misericórdia de Deus, a pessoa poder entender a boa notícia. Que referência temos? Em tempos de crise, de ameaça, nós encontramos o Senhor Jesus com um firme propósito de cumprir com o propósito de Deus, de manifestar de todas as maneiras o reconhecimento da soberania e do cuidado de Deus. Vemos um Senhor Jesus manifestando toda a sua bondade e compaixão, trazendo perdão e desejo de acolher, mas também expressando o juízo de Deus. Que nós possamos nos alegrar e crescer com aquilo que conhecemos de Jesus. Que nós possamos nos alegrar com o desejo
de ver essas características reproduzidas em nós.